Yellowsap, Odumap Moxeca, Orepseotioneopmis. Deu certo. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente de tudo o que eu já fiz nesse canal. Ano passado, eu tinha dito que eu queria trazer mais assuntos geeks pro canal, pra ele não ficar tão preso nas gameplays de Marvel Rivals e futuramente de Mortal Kombat, que eu vou voltar a jogar. Talvez. E esse também é um vídeo que eu quero muito fazer. Quero que... enfim. Então, se vai dar certo ou se não vai, se possivelmente vier um quadro no canal ou não, esse vídeo em específico eu vou fazer. Então, pessoal, esse vai ser um primeiro vídeo de um possível quadro no canal chamado Red Reviews, em que eu vou expressar a minha opinião sobre coisas geeks no geral. E para esse primeiro vídeo, senhoras e senhores, eu lhes apresento Zatanna quebrando tudo. A mágica. Fica na tua. Então desde já, pessoal, deixem like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma atualização e compartilhem com os amigos, beleza? Para dar aquela força no crescimento do canal. Enfim, bora lá pro vídeo então. Antes da gente falar da HQ, eu vou dar um breve resumo sobre quem é Zatanna. Zatanna Zatara é filha de Giovanni Zatara, um dos maiores e mais poderosos magos da Liga da Justiça. Ela, assim como o pai, é uma maga muito poderosa e ela é muito conhecida por recitar os seus feitiços de trás pra frente. Como assim? Por exemplo, se ela quer voar, ela vai falar Etatewell, que nada mais é do que levitate, ou em português levitar, de trás pra frente. E isso é muito legal. Ela é híbrida de humano com uma raça chamada Homomage, que é uma raça mágica que tem a magia no seu DNA. Então a mágica pra Zatanna, ela não é só um dom, e sim parte de quem ela realmente é. Sua primeira aparição foi em Hawkman edição 4, em novembro de 1964. Ela é a minha personagem favorita da DC, assim, de todo o universo DC, e por muitas vezes ela é muito subestimada. Infelizmente ela não tem uma popularidade tão grande quanto outras personagens femininas da DC, como Ravena, Supergirl, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha não tem nem como comparar, né? Mas ela tem ali um certo público e ela é muito subestimada, às vezes até pela própria empresa. Tem quadrinhos em que ela consegue quebrar a HQ e ter plena noção da quarta parede, o que torna ela super poderosa. Porém, tem outros quadrinhos em que ela é só mais uma maga de palco amadora. Numa HQ de origem, a gente entende, ela tá conhecendo a sua trajetória, os seus poderes. Numa saga da Liga da Justiça, já fica meio estranho. Agora, falando um pouquinho sobre a HQ, gente. Ela é a primeira HQ minha, comprada por mim. Ano passado, eu tive a oportunidade de ganhar de presente duas HQs. A primeira é O Homem que Ri e o Asilo Arkham, HQ do Batman. E a segunda foi Mulher Maravilha, Paraíso Perdido. Essas duas eu ganhei de presente ano passado. Eu sempre fui geek, mas eu nunca fui de ler HQs desde criança. Seja por falta de dinheiro e posteriormente falta de interesse mesmo, né? Como eu já não tinha o costume, eu até cheguei a ler toda a série de Sereias de Gotham online. Mas aí eu percebi que eu odeio ler coisas em PDF, porque é muito cansativo. Mas Sereias de Gotham é muito legal. Todavia, eu sempre fiquei ali por dentro de algumas histórias de HQs, então eu sei quais são as HQs assim clássicas e que tem as melhores histórias graças a youtubers nerds que fazem resumos de HQs. Vou até citar pra mim, que é o melhor youtuber de conteúdo geek do YouTube no Brasil, que é o Rino do Nerd All Stars. Gente, eu vou muito divulgar o canal dele, porque foi graças a ele que eu conheci
grandes histórias, assim, incríveis, como A Piada Mortal, Contrato de Judas, Torre de Babel, Guerra Civil, Dinastia M. O Hino, ele é sensacional, ele explica tudo muito bem e com muita emoção. Gente, ele realmente gosta do que ele faz e isso é muito admirável. Eu vou divulgar sim o canal dele, espero que ele me note um dia. Então, Hino, graças a você, eu fiquei por dentro de muita coisa dos quadrinhos. Então, eu te agradeço demais por isso. E aí, ano passado, com o meu próprio dinheiro, eu consegui comprar a minha primeira HQ, tipo, adquirida por mim, e óbvio que seria da minha personagem favorita, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a HQ. Zatanna Quebrando Tudo, ela é uma minissérie da DC Comics escrita por Mariko Tamaki, responsável por outras obras da DC também, como Batman Detective Comics, Supergirl Being Super, Mulher Maravilha Black and Gold e a super polêmica I Am Not Starfire, Eu Não Sou a Estelar. Eu não sabia que essa HQ era tão polêmica. Também porque eu nem sabia que ela existia. Eu descobri graças a Batcaverna. Outro canal incrível que eu super recomendo pra vocês, gente. Batcaverna. E a arte da HQ foi feita pelo Javier Rodrigues, que também tem outras obras na DC, como Batgirl Ano 1, Batman Jogos de Guerra, Arlequina Preto, Branco, Vermelho e a recente Absolute Caçador de Marte. Eles também fizeram trabalhos pra Marvel, tá? A Mariko eu não sei, o Javier eu sei que ele já teve trabalhos na Marvel também, mas como eu tô falando de uma HQ da DC, eu citei os trabalhos da DC Comics, ok? Dando créditos a outras pessoas que também foram responsáveis à HQ, eu vou citar aqui Andrea Shea, que é editora original, Diogo Prado, tradução, Gabriel Faria, adaptação, Valéria Calipo, letras, Arthur Marcheto, editor assistente, e Eric Garcia, editor. A minissérie começou em fevereiro de 2025 e foi finalizada em julho de 2025, tendo no total 6 ou 5 volumes. Pelo menos aqui tá falando que é 1 a 5, então acho que 5 volumes. Ela chegou aqui no Brasil em forma encadernada com todos os volumes em novembro de 2025 pela Panini. Infelizmente de capa mole, mas tá linda do mesmo jeito. A minissérie também foi vencedora do prêmio Eisner. O que seria esse prêmio Eisner? Gente, basicamente ele é o Oscar para os quadrinhos. Ele é uma premiação super prestigiada que premia categorias como roteiro, arte, capa, publicação, sendo concedida anualmente na San Diego Comic Con. E pra gente finalizar aqui os detalhes técnicos, eu vou ler um pouco sobre a sinopse, né, do que se trata essa HQ. Eu vou ler aqui pra vocês. Depois que um erro fatal na infância a deixou sem habilidades mágicas, mas aterrorizada com a perspectiva de seu retorno, Zatanna encontrou um lar em Las Vegas, praticando prestidigitação e truques de cartas baratos no pior cassino clandestino. Não é exatamente glamuroso, mas é melhor do que os perigos de se envolver com magia de verdade. No entanto, embora Zatanna possa pensar que abandonou a magia certamente não a abandonou. E quando um demônio malévolo irrompe em seu palco no meio de um ato, lançando seu mundo no caos com a promessa de mais um inferno vindouro, ela terá que cavar fundo nas memórias fragmentadas de seu passado se quiser invocar o poder para sobreviver ao que está por vir. Porque, apesar dos esforços de Zatanna, o passado dela sempre volta querendo matá-la. Bizarro, né? Agora sim, gente, vou dar a minha opinião sobre essa HQ. Lembrando que eu não tenho costume de ler HQs, eu não sou nenhum crítico especializado, nem um leitor assíduo de HQs. Então, basicamente é a opinião de uma pessoa leiga, porque eu conheço muito do universo, mas é basicamente a opinião de uma pessoa leiga, um leitor assim, qualquer. E, gente, eu amei essa HQ. Sério. Ela é sensacional. Eu tenho, assim, algumas ressalvas, mas já falo. Mas, no geral, ela é uma HQ muito boa. Ela é muito curtinha, tá? Ela é muito curtinha. Então, assim que ela chegou, eu devorei essa HQ. Sério, eu demorei em torno de 2 horas pra ler tudo. E olha que pra mim isso é um tempo recorde, né? Porque
Eu perdi esse costume de leitura, infelizmente. E assim, foi uma leitura super rápida, super fluida. A arte do Javier Rodrigues, ela é espetacular. Eu fiquei chocado na arte dessa HQ, porque a Zatanna, ela faz esses bicos como maga de palco, né? Ela gosta dessa comodidade, né? E por ser uma maga de palco, ela é extravagante, ela é exagerada, ela é glamurosa. E não tem vergonha disso. E os traços da HQ, eles trazem essa personalidade da Zatanna. Eles não têm medo de exagerar. A HQ inteira, ela é toda colorida, muito colorida, super vibrante, com desenhos exagerados. E conforme a HQ anda, né, conforme a Zatanna vai descobrindo sobre o seu passado, os traços eles vão ficando mais psicodélicos. E isso é incrível, gente, sério. Só pela arte, a HQ já é um espetáculo aos olhos. Quanto ao roteiro da Mariko, eu gostei muito da Zatanna dela. Ela sabe construir personagens cativantes, no caso a Zatanna, né, o personagem principal. Eu não cheguei a ler outros trabalhos dela, mas a Zatanna é muito bem construída. É uma personagem que a gente consegue ler até o final, a gente não se irrita com a Zatanna. Eu também sou meio suspeito pra falar, né, a minha personagem favorita. Você não se cansa de acompanhar a trajetória da Zatanna. Todavia, os personagens coadjuvantes, eles realmente são coadjuvantes, tá? Eles não têm tanto desenvolvimento, eles só aparecem pra ajudar a Zatanna. Não chega a ser de todo ruim, né? Mas se você busca uma história que desenvolva todos os personagens, se você quer sentir um carisma por outros personagens, aqui eu já acho que você não vai ter tanto. Porque aqui a gente tem alguns personagens que fazem participação especial. Um, inclusive, que é uma super agradável surpresa, mas eles só aparecem lá realmente pra guiar a Zatanna na sua jornada. Então, a personagem que realmente vai ser mais bem trabalhada é a protagonista. E a minha maior ressalva com essa HQ é o final, gente. O final, ele realmente me broxou um pouquinho. Talvez porque seja uma minissérie, né? Eles precisavam encerrar. Talvez se fosse uma série completa, com mais tempo pra desenvolver a trama, o final pudesse ser mais satisfatório. O final, ele não é ruim. Pra mim, ele foi agridoce. Foi um final que, na teoria, ele é muito bom. Mas na execução, eu acho que não fez jus à ideia. Então, ele não é ruim, mas eu sinto que ele poderia ter sido muito melhor. No geral, ela é uma HQ super gostosa de ler. A Zatanna, ela é incrível. Eu amo essa personagem. Os traços são sensacionais, espetaculares mesmo. Me deu muita curiosidade de ver mais trabalhos do Javier, porque eu amei os traços dele. E o roteiro, ele é muito bom. Ele te prende até o final, embora ao final eu tenha um sentimento agridoce com ele. E lembrando também, gente, falando aqui na HQ, lembrei aqui a minha amiga, né? Vou divulgar aqui o trabalho dela de novo. Ela faz artes no geral. No caso, ela me deu uns marca-páginas personalizados. E para essa HQ da Zatanna, eu ganhei esse aqui dela. Olha, gente, que marca-página sensacional. Ele foi feito pensado na HQ mesmo. Tanto que é uma arte da HQ, é uma parte. E tá lindo demais, gente. Lindo. Olha isso. Então, gente, vocês querem marcar páginas assim, ou artes no geral, entre em contato com ela pelo Instagram. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Agora, gente, a partir desse momento do vídeo, eu vou dar a minha opinião com spoilers. Então, se você ficou curioso, quer ler a HQ e eu super recomendo que você leia, eu sugiro que você encerre o vídeo por aqui. Muito obrigado mesmo por ter vindo assistir. Obrigado de verdade pelo apoio. E pra quem ficou, bora lá então. Então a gente tem aqui uma maga que vai ultrapassar o próprio pai em nível de magia, vai se tornar uma das magas mais poderosas da DC, tanto que o seu final é você negociando a sua entrada para a Liga da Justiça com a própria Trindade. Gente, esse final, ele é perfeito, se a gente parar pra pensar. A Zatanna, ela é uma maga super poderosa, uma das mais poderosas da DC, e você negociando a sua entrada para a própria Liga, né? O sonho de qualquer pessoa mágica no universo DC Comics. Esse final, ele é perfeito, e esse
é o final do quadrinho. A ideia é muito boa. A execução, vou explicar aqui por que esse final me pegou tanto. Bom, voltando lá pro início, né? A Zatanna, ela fazia truques baratos ali pra impressionar os amigos e tinha alguém que sempre fazia bullying com ela, uma criança insuportável. A Zatanna fica com raiva e fala uma palavra lá que faz o menino sumir. Oh, aleluia. Mas aí nisso acontece também um outro trauma, que o que dá a entender no começo da HQ é que a Zatanna, sem querer, matou o próprio pai. E desde então, ela não sente mais magia no corpo dela, como se ela agora fosse só uma humana normal, ela não tem mais acesso à magia. Nem sabe mais como que conjura, nem nada. Então ela trabalha como ilusionista nesse cassino clandestino. E ali ela encontra a Estranha, que é o que virá a ser a parceira dela na história. Ela conhece essa Estranha, que o nome dela realmente é Estranha, tá? O pessoal chama ela assim. Pois ela percebeu que essa moça sempre assistia todos os espetáculos da Zatanna, tipo, todos. Então ela começou a se sentir incomodada, começou a se sentir perseguida. Nesse dia em específico em que ela decide confrontar essa moça, um demônio invade o palco e ele é gigantesco, gente, gigantesco mesmo. E ali a Zatanna tem o primeiro contato com a magia. Depois, essa Estranha leva ela pra tipo como se fosse uma corte de feiticeiros, em que eles acusam a Zatanna de uso indevido de magia. Algo que ela jura de pé junto que não pratica, porque ela não sabe mais como que faz magia. Então essa corte de feiticeiros, eles querem uma prova que for pra incriminar a Zatanna disso. E enquanto isso, a Zatanna recebe a visita de outra coadjuvante, que é a Coelha. Essa que mostra pra Zatanna, pela primeira vez ali em anos, que ela ainda tem magia. Na base ali da quase morte, tá, gente? Ela meio que invoca um coelho gigante pra Zatanna matar, ou ela vai ser morta, e aí ali ela desperta a magia dela, né? Tem melhor jeito de você despertar a magia? E essa parte, gente, o traço ele fica tão psicodélico, tão Alice no País das Maravilhas, que, meu Deus do céu, é sensacional. A Coelha, ela traz informações muito importantes sobre o passado do pai da Zatanna, o Giovanni. Ele fazia parte dessa corte de feiticeiros e ele não só fazia parte, como ele aparentava ser um dos líderes. Se não me engano, ele é um dos líderes dessa corte e era o mais poderoso. O problema foi que ele começou a mexer com magia proibida. E o que seria essa magia proibida? Basicamente, sugar a magia dos outros. Meio Agatha Harkness, sabe? Porém, aqui nessa história, quanto mais você faz isso, mais a sua alma se corrompe, até que você se torna num demônio. A gente vai descobrindo sobre o passado do Giovanni, porque isso vai influenciar muito pro passado da Zatanna. Ele nunca foi um pai muito atencioso pra Zatanna, nessa história em específico. E aí a conversa é interrompida pela Estranha, que elas ficam brigando entre si. E aí vem uma participação especial, assim, que me pegou muito de surpresa, que foi o Constantine, gente. O Constantine aparece na história. Eu achei muito legal isso. Aqui ele é o ex da Zatanna. Ele não tem tanto desenvolvimento na história, ele aparece realmente só pra dar o gatilho final pra Zatanna. Quando ele aparece, os dois vão pra Paris, e aí lá eles meio que conversam muito pra relembrar os velhos tempos, porque que o Constantine secretamente abandonou ela. E aí, aqui, ela consegue lembrar do seu passado. Basicamente, no meio da noite, o Giovanni levou a Zatanna, ainda criança, pra floresta, e lá ele vendou ela e pediu pra ela falar umas palavras mágicas. Assim que ela disse, ele sumiu. Então dá a entender de que talvez o feitiço tenha dado errado e a Zatanna matou o próprio pai. Porém, na verdade, o Giovanni queria pegar a magia da própria filha. Ele ia matar a própria filha. E aí, nesse tempo, né, como a alma dele já estava super corrompida, ele acabou se tornando um demônio. Então, o vilão principal desse quadrinho é o Giovanni Zatanna. E aqui, nessa reta final, isso aqui a gente já tá indo pros finalmente, tá? Nessa reta final, que a história já começou a me dar uma sensação meio azeda, meio house de menta. Assim que ela lembra do passado dela, ela consegue ter acesso à sua própria magia. E aí, ela também já sabe o que fazer. Ela vai atrás da Estranha
Essa que tava lá na corte dos feiticeiros, que aconteceu um massacre, ela chama a estranha pra ajudar ela a confrontar o próprio pai. As duas vão juntas lá pra uma memória de infância da Zatanna, a memória do dia em que o pai dela desapareceu. E ali aparece ele. Pela primeira vez, o Giovanni Zatara em forma de demônio. E ele não vai sozinho. Aqui já me deu o primeiro se ela tava indo confrontar um cara tão poderoso, ela chamou só a estranha e a coelha. A coelha também tinha poderes. Por que o Constantine não foi? Constantine a gente entende, né? Porque ele não quis. Mas e a coelha que tava tão assim interessada em querer ajudar a Zatanna? Por que ela não foi? Só a estranha? Por que ela não chamou a coelha pra ajudar? Já que foi ela que despertou a magia da Zatanna. No fim, as duas enfrentam todas as criaturas invocadas pelo Giovanni. E a Zatanna sozinha confronta o próprio pai. Aqui a arte, ela tá num modo meio abstrato, que é lindo, é artístico demais, gente. Um espetáculo aos olhos. Ela faz um discurso, né, o discurso de herói, quando vai derrotar o vilão, falando sobre como o Giovanni sempre menosprezou ela, como ele nunca viu potencial na própria filha e sempre controlou ela e que a partir de agora ele não iria mais ter influência na vida dela. Ela derrota ele. No outro dia, ela volta pro seu palco em Las Vegas, porém, lá nos fundos, nos bastidores, ela tá indo conversar com a própria Trindade pra negociar sua entrada na Liga da Justiça. Gente, esse final, ele seria épico. Épico, épico, épico. Que a Zatanna, ela eventualmente vai se tornar mais poderosa que o pai. Isso daí já é meio que pré-estabelecido. Também é meio que pré-estabelecido que ela mata o próprio pai sem querer. Essa não é a primeira história que aborda isso. E negociar a entrada dela na Liga da Justiça, gente, que final perfeito. Perfeito. O problema é realmente a execução, pra mim. Acho que realmente é por ser uma minissérie. Se fosse uma série completa, eu tenho certeza que eu acho que teria muito mais desenvolvimento. A cena de luta, ela dura umas 3 ou 4 páginas. Parece muito. Só que são artes muito grandes, de uma cena só. Então, não é muito. Eu achei tudo muito apressado demais no final. Eles dedicaram muito tempo para construir a Zatanna e fazer essa jornada dela de volta ao passado. E na hora do confronto ficou meio... eu não sei, porque ela acabou de descobrir que tem poderes. Mas isso não significa que ela já saiba dominá-los, né? Ou pelo menos não deveria ser. Mas aqui não. Assim que ela relembra o passado e consegue acesso à sua magia de novo com Constantine, ela já sabe o que tem que fazer e automaticamente, nossa, ela já sabe usar a sua magia. Ela já domina. Elas enfrentam as criaturas do Giovanni e teve uma cena que me deu uma agonia, um frio na espinha, que foi a estranha vendo a Zatanna lutando, e ela fala assim, nossa, a Cartola leva jeito. Ela chama a Zatanna de Cartola por tipo, uma maga falsa, uma fraude. Ela fala, a Cartola leva jeito, até mais que o próprio pai. Eventualmente, a Zatanna vai se tornar mais forte que o Giovanni. Todavia, aqui, ela acabou de adquirir os poderes. Como que ela já tá mais forte que o Giovanni? Esse que a própria história estipula ele como o mago mais poderoso lá da corte dos feiticeiros. E que ele virou um demônio, ou seja, ele além de estar mais poderoso, ele tá mais forte. Ele chega já invocando criaturas, o que mostra que ele tem ali um certo nível hierárquico no mundo infernal, né? E aí, ela que é uma recém-maga oficial agora, já consegue derrotar ele com facilidade. É a jornada do herói, né? Essa daqui é uma HQ totalmente jornada do herói, né? Eu me senti assistindo WandaVision, que é a minha série favorita da Marvel. A construção inteira da série ela é muito boa, é um suspense bom que te prende. Mas o episódio final, que é a luta da Wanda contra a Agatha, ela é meio agridoce. Ou a luta final da Agatha com a morte na série da Agatha. O final ele não é ruim, tá? Eu não tô falando que, tipo, o final é uma bosta. O final ele não é ruim. Você só fica com esse gostinho agridoce na boca.
Até porque quando aparece a Trindade no final, nossa, compensa totalmente. E é isso, pessoal. Essa foi a minha opinião sobre Zatanna quebrando tudo, ou em inglês, Zatanna Bring Down the House. Eu espero muito que vocês tenham gostado, viu? Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma atualização e compartilhar com os amigos, beleza? Para dar aquela força no crescimento do canal. Eita. Mifne, eta a Mixorp.